Mais uma vez, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, dando sequência à nossa exposição no Evangelho segundo Lucas, convido vocês a abrirem suas Bíblias no capítulo 10 desse livro tão abençoado que o Senhor nos deu. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, seu servo. Capítulo 10, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 20. Os irmãos encontraram? Lucas 10, do versículo 1 até o versículo 20. Eu peço que quem for encontrando, mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo para que possamos mergulhar na beleza, na profundidade do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, diga primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou dos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido, sentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum? Pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno? Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, até em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Amém. Oremos. Deus santo e bendito, mais uma vez, Senhor, nos encontramos diante da Tua perfeita palavra. Ó Pai, ela que é tão incrível, sublime, surpreendente. Tua palavra que é viva e eficaz, porque procede de Ti, o único e verdadeiro Deus, ó Deus. Procede de Ti, ó Pai. Ó Senhor, é evidente que nós, tão pequenos, tão frágeis, tão pecadores, não podemos ter a compreensão da dimensão, a profundidade do que nos é revelado, se o Senhor mesmo não for o nosso guia. Portanto, eu te peço, ó Deus, que por meio de mim, nesta manhã, Teu Santo Espírito
ensine ao teu povo aqui presente as virtudes do teu reino, a perfeição da obra que nos é proposta para fazer. Ó Senhor, ajuda-nos em todas as áreas, entendendo a Tua palavra e vivendo ela para a Tua glória. Ajuda-nos a fazer essas coisas. E sem o Teu Santo Espírito, sem a Tua graça, sem o Teu poder, ó Deus, somos incapazes. Te peço confiante, porque o Senhor nos ensina que todo aquele que busca em Ti acha. Por isso nós oramos confiados na Tua misericórdia e no Teu amor infinito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, esse capítulo ele é recheado de muitas verdades para nós. Mas aqui está a ordem que o Senhor nos dá de anunciar a chegada do reino de Deus para os mortos. E aqui nesse capítulo, o Senhor também nos ensina a coisa que os homens mais buscam todos os dias. Todos os dias, pessoas acordam cedo ou tarde, porque para alguns é isso, a felicidade. Todos os dias as pessoas buscam a felicidade com todas as suas forças. Mas aqui, nesse texto, nos é revelado a única, perfeita e suprema fonte de toda alegria que qualquer pessoa pode ter. No capítulo 9, capítulo anterior, que nós discorremos por 8 semanas, o evangelista nos apresentou como o Senhor Jesus ensinou aos discípulos a essência e o custo do discipulado. O que é ser um discípulo? Tem um custo em ser um discípulo? O Senhor nos ensinou na sua palavra. Qual a disposição que o discípulo deve ter? Jesus disse, olha, aquele que quer vir após mim, ou seja, quer ser um discípulo, um seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor nos ensinou quais os altos custos que o discipulado pode trazer. Que uma vida de fidelidade, de serviço ao Senhor pode trazer para nós. Alguns que se aventuraram nesse caminho, ele disse, olha, as raposas têm suas tocas. Tem ave do céu que tem seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que deseja me seguir deve estar disposto e deve saber que há custos no discipulado. Mas não foi somente isso. O Senhor revelou para aqueles homens, por meio da graça, e é tão somente por graça, com a glória de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Aquela famosa passagem da transfiguração, quando os discípulos, apenas 3, puderam contemplar Jesus glorioso, recebendo o testemunho do Pai e do Filho. Mas agora, o Senhor mais uma vez apresenta a missão dos seus discípulos. Existe uma missão profunda e essencial que todo discípulo do Senhor deve conhecer e viver. E ele apresenta como deve ser a nossa disposição dessa missão. Não só o que nós devemos fazer, mas como nós devemos fazer para a glória de Deus. De forma simples, a missão de todos os cristãos, a missão de todos os crentes é uma só. É anunciar que o reino de Deus chegou. Você precisa anunciar a toda criatura que o reino de Deus chegou. E com isso, muitas implicações surgem, que nós veremos. Nessa narrativa, meus irmãos, que se encontra somente no Evangelho de Lucas, isso é uma coisa interessante, somente Lucas narra essa disposição que o Senhor dá a 70 homens, essa missão especial, que ele diz, olha, ele chama 70 dos seus discípulos e os envia para anunciar adiante de Cristo, em todas as aldeias que ele haveria de passar, que o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus estava para ser concretizado naqueles dias,
com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele envia aqueles homens adiante dele. E nós devemos saber que o Senhor Jesus já estava peregrinando para a Páscoa, indo em direção a Jerusalém, onde havia de ser entregue nas mãos de pecadores. E cada pedaço dessa passagem, cada coisa, ela é repleta de significados para nós. O número 70, essa escolha de 70 não é por acaso. Quando nós lemos sobre a descendência de Noé, no capítulo 10 de Gênesis, nós vemos que ali de Noé surgiram 70 nações. E desde os tempos antigos, os homens entendiam que esse era o número de nações no mundo. E quando o Senhor escolhe 70 homens, Ele está dizendo assim: eu preciso que vocês anunciem a chegada do reino de Deus em todo o mundo. Todos precisam ouvir. Nenhuma nação sequer deve ficar sem essa mensagem. O significado não podia estar mais claro. O Senhor da seara, o dono de todas as coisas, quer que os seus filhos anunciem a chegada do reino de Deus. E de um modo surpreendente, de um modo lindo, esse chamado também é para nós, meus irmãos. É para você que está aqui ouvindo a palavra de Deus. E Lucas nos apresenta como esses discípulos, eles ouviram o chamado de Cristo, obedeceram, foram e depois retornaram ao Senhor. E deram testemunho a Cristo do que eles passaram. Então, faremos a exposição em 3 pontos. Primeiro, Jesus entrega a missão aos seus discípulos e ensina como deve ser a disposição deles, o agir deles em cada ato. Depois, o Senhor anuncia um juízo severo para toda e qualquer nação que não receba os embaixadores de Deus, nós, os seus discípulos. E o Senhor ensina aos discípulos onde está o nosso grande e perfeito tesouro. Onde está a nossa fonte suprema de felicidade, que nenhuma fonte desse mundo pode preencher. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, temos a grande seara. Peço que você mantenha sua Bíblia aberta. Fique atento para essa passagem. Os versículos 1 e 2, Lucas relata o seguinte: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Então nós temos aqui aquela famosa comissão dos 70. O Senhor Jesus já havia enviado 12 antes, os seus 12 apóstolos, com missão parecida, com a mesma ordem, com a mesma disposição. Nós já vimos isso. Agora ele envia outros 70 discípulos, com essa missão especial e extraordinária de ir à frente do Mestre, em cada aldeia onde ele haveria de passar, e anunciar e proclamar a chegada do Reino de Deus. Isso faz todo sentido, uma vez que uma multidão acompanhava o Senhor Jesus. A sua caminhada por essas nações era bem mais lenta. Então ele vê esses homens para ir à frente, anunciando: olha, o reino de Deus está próximo e o Mestre, o Senhor, vai passar por aqui. Vocês lembram que Jesus já não tinha sido recebido pelos samaritanos. Então, aqueles homens foram incumbidos dessa grande missão. Sendo quem é Jesus, nosso mestre por excelência, o nosso Senhor, ele não envia os seus discípulos sem as devidas instruções. Pelo contrário, ele ensina como eles deveriam agir durante o cumprimento dessa missão sublime, como deveria ser cada um desses atos. E é evidente que os cristãos verdadeiros, eles aprendem princípios fundamentais para a nossa missão, que é exatamente a desses homens. Então não pense: olha, Jesus enviou aqueles 70 e acabou a história. Aqui ou ali representa a nossa missão hoje.
como nós devemos agir e viver neste mundo. Como nós devemos proclamar as virtudes do reino de Deus e qual deve ser a nossa disposição. Primeiro ponto interessante é que cuidadosamente o Senhor Jesus os envia de 2 em 2. Isso não está aqui por acaso. Não é só um princípio de logística. Mas por que o Senhor os envia de 2 em 2? Porque todo aquele que é enviado pelo Senhor Jesus para uma missão, ele torna-se, meu irmão, testemunha de Jesus. Você deve ser, de fato, a verdadeira testemunha de Jeová. A verdadeira testemunha de Deus. E para ser mais específico, a missão de todo cristão de testemunhar que o reino de Deus chegou envolve 2 possibilidades para os ouvintes. Ou eles aceitam a mensagem, ou eles rejeitam. Os que aceitam a dádiva da salvação, os que aceitam o oferecimento do reino de Deus, eles recebem de graça a vida eterna. Todavia, os que permanecem em rebeldia, que rejeitam a mensagem, recebem o prenúncio de que a pureza de Deus não permitirá que os impuros entrem no seu reino. Se não forem regenerados, lavados pelo Espírito Santo, eles não entrarão no céu. Ou seja, o testemunho da chegada do reino de Deus também é um anúncio de juízo para os rebeldes. É anúncio de salvação para os que creem, mas para os rebeldes de juízo. E aqui é o motivo pelo qual o Senhor os envia de 2 em 2, como testemunhas. Inclusive daí que surge a expressão mártir. Em Deuteronômio 17,6 está escrito o seguinte: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Em outras palavras, um fato, ele é confirmado não por uma única testemunha, mas por 2 ou mais testemunhas reunidas. Lembrem-se que aqueles homens eram testemunhas de Cristo, do anúncio do juízo eterno, a chegada do Salvador. Quem o recebe é salvo, quem o rejeita é condenado, passará a morte eterna. Isso também nos ensina que é impossível um cristão ser cristão sozinho, ser cristão desigrejado, não só pelas claras declarações bíblicas de que isso não deve acontecer, como também para que seja possível e verdadeiro o testemunho daquela pessoa, é necessário que ele caminhe em conjunto com o povo de Deus. Então, meus irmãos, 2 testemunhas, passando em cada cidade, em cada aldeia, diziam: o reino de Deus está chegando. Uma confirmava o outro. Aqueles que rejeitavam a lei de Moisés, que dizia que por 2 testemunhas, um fato ficava pacífico. As pessoas acreditariam, ou deveriam acreditar, naquelas testemunhas. Aqueles que não acreditassem, cumprindo-se a lei de Moisés, pelo depoimento de 2 ou mais testemunhas, morreriam. Não mais fisicamente, mas agora eternamente, porque rejeitaram a salvação e o Messias prometido. Então o Senhor faz aquela declaração que os missionários amam. A seara é muito grande, os campos estão aí, os solos férteis estão prontos para receber a boa semente. Mas cadê os trabalhadores? Cadê aqueles que vão lançar as sementes? Onde estão as testemunhas do Senhor que semearão o reino de Deus, a pregação fiel do Evangelho? Me parece um pouco eco do que o Senhor fala ao chamar Isaías: quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Então cadê os Isaías dos nossos dias para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Ouçamos o bom conselho de Cristo, meus irmãos. Ele diz: orem, peçam ao Senhor da seara. Oremos
constantemente para que o dono da seara, o Deus soberano, envie e multiplique os seus trabalhadores para essa grande missão. Porque essa missão é nossa, de proclamar as virtudes da chegada do reino de Deus para os homens. Existem pessoas vivendo nesta cidade que não conhecem o Evangelho. Talvez já ouviram falar o nome de Jesus. Já ouviram falar sobre uma cruz, mas não entendem nada. Não foram alertadas sobre o perigo do pecado. Sobre a morte eterna que o pecado causa. Sobre a necessidade de perdão. Sobre a gratuidade do Evangelho, que é impossível que de outro modo essas pessoas sejam salvas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Cadê o povo de Deus pregando a verdade? Com fidelidade, com sabedoria, com temor. Então, de uma forma muito incrível, Jesus fala o seguinte: vão, ele olha para aqueles homens e diz: vão, é uma ordem, um imperativo. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. É uma declaração muito intrigante. Certo comentarista fez uma assertiva comentando essa passagem. Ele diz: olha, o Senhor não está dizendo que os envia aos lobos. Ele não nos lança aos lobos, mas nos envia como cordeiros para o meio deles. Para permear no mesmo mundo. Para viver no mesmo mundo que esse povo vive. Isso é muito interessante. Essa declaração de Jesus é muito importante para nós, servos de Deus, meus irmãos. Nós que recebemos a missão de propagar a cruz de Cristo. Nosso ministério em um mundo caído. No meio de pessoas com más disposições. Se somos como cordeiros totalmente indefesos nesse mundo caído, jamais devemos esquecer que Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o sumo pastor dessas ovelhas. Que Ele nos guarda em nossa missão. Então o Senhor declara em João 17,15: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, a verdade é que o Senhor envia o seu povo para uma grande missão. Há uma missão para todos os cristãos de propagar as virtudes do reino de Deus em um mundo caído, no mundo que jaz no maligno, no mundo onde as pessoas odeiam a mensagem do Evangelho, no mundo em que nós fazíamos parte antes, que tínhamos as mesmas disposições, mas fomos vivificados por Cristo. Então o mundo precisa saber que o reino de Deus chegou. É só assim que os lobos se converterão em cordeiros. É só assim que os mortos viverão. Então Jesus, ele começa a apresentar qual a disposição dos discípulos, qual a comissão e como eles devem viver nessa comissão ao entrar nos locais de missão. É a mesma disposição que Jesus tinha ensinado aos 12 apóstolos. E quando nós lemos, me parece que é alguma coisa muito estranha. Quando comparamos com o que as pessoas têm vivido nas igrejas evangélicas, aqueles que dizem declarar que amam o reino de Deus, não parecem estar compatíveis com isso. Principalmente quando analisamos a liderança do povo de Deus hoje. Jesus diz assim: não levem bolsa, versículo 4, nem sacola, nem sandálias, e nem saúdem ninguém pelo caminho. Jesus não está mandando o povo ser mal educado não, tá, irmãos? Nem irresponsável não. É porque os orientais, eles tinham o costume de saudar as pessoas, e eram saudações muito longas. E Jesus está dizendo assim: a missão é urgente, não percam tempo com besteiras. Ao entrarem em uma casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa, pulando de um galho para o outro. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. É interessante essas declarações de Cristo, principalmente quando sabemos que, por vezes, o Senhor passaria por caminhos
onde predominava habitantes gentílicos, pessoas que não eram da comunidade de Israel. Primeiro ele está dizendo o seguinte: não se preocupem com o sustento. O Senhor não está ensinando a ser irresponsável, mas ele está dizendo: eu o sustentarei em toda a missão. Há uma coisa primordial que deve estar na mente de todos os crentes: eu sirvo ao Senhor primeiro, e as outras coisas me serão naturalmente acrescentadas. Então ele diz: olha, a disposição de vocês é de paz. Então saúdem com a paz que só eu posso oferecer. Uma paz que excede todo o entendimento. Lembrem-se, o mundo está em guerra com Deus. Há inimizade entre Deus e os homens, e o causador disso é o pecado. Não obstante, eu vim morrer por essas pessoas. Eu vim na cruz aniquilar esta inimizade. Portanto, a pregação do Evangelho, ela é naturalmente uma mensagem de paz. Deus te oferece paz. Caso essas pessoas não recebam, não aceitem a paz que eu estou oferecendo, vocês não precisam fazer como João, como Tiago, não precisam mandar chover fogo do céu, não. Simplesmente batam o pó dos pés e vão para outro lugar. Afinal, a missão de vocês é proclamar a paz de Cristo. Deixe que o juízo é comigo. Caso não recebam a paz, ela igualmente os acompanhará, porque eu estarei com vocês. O favor do Senhor não mudará. E aí o Senhor fala uma coisa muito interessante: olha, o que eles derem de você, para você comer, coma. Pode ficar pensando, o que ele está querendo dizer com isso? Vocês lembram que os judeus tinham uma dieta bem específica? Que tinham várias coisas que, pela lei, eles não podiam comer: carne de porco, camarão, e sai dizendo uma lista de coisas. Quando eles estivessem entrando nesses lugares que não eram do povo judeu, aqueles que recebessem a paz do Senhor, que oferecessem sustento, era lá que esses homens deviam ficar, comendo o que lhes desse, porque em Cristo tudo estaria santificado. Desfrutem do sustento dos filhos de Deus. Enquanto vocês servirem, desfrutem do sustento. Mas desfrutar do sustento não é o mesmo que procurar regalias. Portanto, não fiquem procurando, saindo de casa em casa, vendo o lugar mais confortável. Onde você for recebido, fique. É isso que o Senhor está ensinando para aqueles que têm a disposição de servir o reino de Deus. Comam o que tiver. O Senhor é quem é o supremo provedor de todas as coisas. Essas são as mesmas instruções que o Senhor Jesus dá aos 12. E elas devem nos nortear quanto à humildade e à sabedoria no pregar o reino de Deus dia após dia aos homens. Ainda que não seja necessário estarmos hospedados na casa dos outros. Bem, e qual a missão? Essa é a disposição. Mas o que a gente vai fazer lá? Aí Jesus diz, versículo 9: curem os doentes que nela houverem, e diga ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. O reino de Deus está às portas. O Messias prometido, desde os séculos passados, chegou. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. É interessante que Jesus, ele não só ensina como eles devem agir quando forem recebidos, curando o povo, servindo, demonstrando os sinais da chegada do reino de Deus, mas eles também tinham uma missão para, quando não fossem recebidos, declarar, expor, falar de modo claro e direto: olha,
Até o pó nós vamos sacudir. Mas saibam disso. Recebendo ou não, o reino de Deus chegou. Está próximo o reino de Deus. Muito interessante como o Senhor nos ensina. Não só o testemunho para aqueles, ou seja, que recebem, agirmos com favor, curando. E aquele curar daqueles homens eram enfermidades físicas e espirituais, das quais eles tinham sido dotados daqueles grandes sinais. Mas também o Senhor nos ensina como testemunhar contra os rebeldes. A chegada do reino de Deus não é só para os que ouvem o chamado. A chegada do reino de Deus é para todos, querendo ou não. E todos hão de prestar contas de como agiram quando confrontados com esse chamado. De modo que o anúncio mais precioso que alguém pode ouvir é a mensagem de que o Senhor veio salvar pecadores. Se creem na sua obra, se o amarem de todo o coração, Ele certamente o salvará. Ele veio sofrer a amarga cruz em nosso lugar, a punição por todos os nossos pecados. Ele veio satisfazer a justiça de Deus, que dia após dia nós afrontamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações. Mas ao passo que o reino de Deus é esta glória preciosa de que Cristo veio cumprir a lei em nosso lugar. Ao passo que a chegada do reino de Deus é a mensagem mais perfeita que há, ela também pode ser a maior declaração de condenação para alguém. A mensagem do reino de Deus, ela é preciosa, perfeita para todos que o recebem. Mas para quem não recebe, meus irmãos, é um anúncio de juízo eterno, de condenação eterna. João, capítulo 3, versículo 36, Jesus diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é um estado constante e eterno de ira. Então o anúncio da chegada do reino de Deus também implica no anúncio do juízo eterno para os rebeldes. Mas os discípulos de Cristo necessitam saber que o seu papel é pregar. Meu irmão, o seu papel é tão somente pregar. Isso aqui é um grande conforto. E o Senhor nos ensina que a pregação, ela tem essas duas vias. É o anúncio de salvação para os que recebem, mas para os que rejeitam, continua sendo um anúncio válido da chegada do reino de Deus. E Deus é glorificado nisso também. O anúncio da condenação dos rebeldes. Isso é, para nós, os servos de Deus, um conforto. Porque muitas pessoas se frustram achando que a pregação, pela sua própria eloquência, é com que você vai convencer os homens. Você vai tocar o coração dessas pessoas. E o que o Senhor está nos dizendo é: seu papel é somente pregar. O convencimento é obra do Espírito Santo. Mas quando você prega e as pessoas não aceitam, isso não é trabalho perdido. O reino de Deus foi anunciado. E justamente aquela pessoa será condenada pela sua rebeldia. E de um modo ou de outro, Deus será glorificado, seja pela exaltação do seu amor, ao aplicar a justiça em Cristo, ou pela fidelidade da sua justiça ao aplicar ela no pecador impenitente. Quem não recebe o chamado ao arrependimento, não está rejeitando propriamente você, o seguidor de Cristo. Ele está rejeitando o próprio Senhor que o enviou. Não é à toa que, em segundo lugar, o Senhor fala de solos improdutivos, de solos inférteis, onde as sementes são lançadas, e não é lançada uma ou outra semente, muitas vezes as sementes são lançadas em abundância, muita semente. E aquelas pessoas simplesmente não respondem ao chamado do Evangelho. Então, se você fica frustrado porque
pregou o evangelho e alguém não ouviu? Pense que o maior pregador, o mais eloquente, o mais perfeito, aquele que não era só o pregador, mas era a própria mensagem, Cristo, pregou, anunciou, fez sinais e muitas pessoas não se converteram. Isso fica claro no que ele vai dizer agora. Se grande é a seara do Senhor, é bem verdade também que muitos dos solos desta seara são improdutíveis. Muitas sementes que nós lançamos, elas prontamente são sufocadas pelo coração dos homens. Por um solo infértil, um solo cheio de espinhos, um solo pedregoso, sem profundidade. Contudo, nosso papel é somente de semear. Aquele que dá o crescimento é o Senhor da seara. Quanto aos que se mantêm rebeldes, essa mensagem, quanto aos que se mantêm rebeldes, quanto às boas novas da salvação gratuita por Cristo, ele mesmo declara, versículo 12, eu digo a vocês, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Meus irmãos, devemos estar atentos a essas palavras. Principalmente para todos que ainda não receberam o Senhor Jesus como Salvador. Principalmente todos que ainda não firmaram aliança, um compromisso com o Senhor de servi-lo com fidelidade. A declaração de Cristo sobre povos e cidades é muito forte. Ele está dizendo, olha, em alguns lugares o juízo será menos severo do que para vocês que ouvem, do que para vocês que tiveram testemunho da cruz de Cristo. Eu quero que você lembre que cidades são essas que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele diz que em Sodoma o juízo será menor do que para aquelas cidades. Você lembra como Sodoma sofreu o juízo de Deus? Era uma cidade totalmente depravada. A depravação daquela cidade era tanta que a palavra de Deus declara que anjos foram ali e os homens daquela cidade tentaram violentá-los sexualmente. Tamanha a depravação daquele povo, a maldade, a malignidade do coração daqueles homens. E nós sabemos como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ele fez chover do céu fogo e enxofre. De lá escapou somente Ló. Tiro e Sidom, outras cidades citadas aqui, foram arrasadas pelo Senhor. Em Isaías 23, o Senhor descreve como aquele povo que fazia tudo por dinheiro, um povo extremamente ganancioso, mesmo sendo rico, mesmo sendo um povo poderoso, eles foram devastados por causa da impiedade de suas prostituições pelo ganho. Eles foram devastados por Deus. Tanto Sodoma e Gomorra, como Tiro e Sidom, foram julgados por Deus. Deus executou uma pena dura, temporal naquele povo, porque eram nações impiedosas, era um povo má, que se deleitava no pecado, que não se arrependia, que não levava Deus em conta em suas ações. E isso era conhecimento de todo aquele povo que ouvia as palavras de Cristo. Mas observe atentamente o que Jesus diz agora. No grande dia, diante do trono branco de Deus, o rigor será menor para Sodoma do que para aquelas cidades, do que para aqueles povos, do que para aquelas aldeias que rejeitaram o testemunho da pregação do Evangelho. O versículo 13 é um grande anúncio de juízo. Mas, irmãos, não é contra qualquer cidade, não é contra aquelas cidades que experimentaram as evidências da chegada do reino de Deus.
Porque Jesus mesmo fez grandes sinais ali. E ele mesmo capacitou seus discípulos para esses sinais. Aquelas pessoas, aquele povo eles viram o Senhor fazendo coisas surpreendentes que declaravam, que atestavam a chegada do reino de Deus. Corazim, Betsaida era a cidade de Filipe, por sinal. Cafarnaum foi a sede do ministério do Senhor Jesus Cristo, praticamente, pelos 3 anos. Foram os lugares onde o Senhor mais fez milagres e sinais. Não obstante, o coração daqueles homens permaneceu endurecido. Irmãos, foram nessas cidades que o Senhor Jesus curou enfermos. Apenas com a ordem da sua boca, com a sua palavra poderosa. Coxos andaram, cegos viram, atormentados por demônios, foram libertos, foram curados. Você deve se lembrar que foi nas portas de Betsaida, a cidade de Filipe, que Jesus multiplicou pães e peixes que alimentou uma multidão de milhares de pessoas. E pasmem, muitos, a maioria daquelas pessoas rejeitaram a chegada do reino de Deus. Eles amavam ser curados, amavam ser alimentados, mas o Messias prometido eles não queriam. Eles não queriam a cruz. Jesus afirma, se aqueles lugares tão perversos, tão depravados, Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra, se eles tivessem visto, contemplado o que eu faço aqui, diante de vocês, prontamente eles teriam se arrependido. Por isso haverá grande rigor. Haverá maior rigor no juízo para vocês do que para qualquer uma daquelas prostituições. Porque a maior prostituição de todas é a de ouvir o reino de Deus e rejeitar a mensagem da cruz. Não era somente isso. O engraçado é que aquele povo, eles viviam uma falsa religiosidade. Eles se julgavam santos porque tinham a lei. Porque iam para a sinagoga todo sábado. E aí Lucas escreve no versículo 15 as palavras de Cristo. E você, Cafarnaum? Você pensa que será levado até o céu? É porque me oferece esse culto raso? Porque dia de sábado vocês se reúnem para ler e reler a lei que vocês mesmos rejeitam? Vocês vão ser jogados no inferno. Porque sem cruz, ninguém verá o Senhor. Essas palavras, elas devem produzir o efeito da qual elas, de fato, se propõem a produzir em nossos corações. Sem Cristo, sem o Evangelho, sem a sua graça, absolutamente nada, nenhuma força, nenhum poder humano, nenhum dinheiro, nada te salvará da ira santa e absoluta do Deus Todo-Poderoso. A fornalha está acesa e dia após dia esquentando pelos seus pecados. Somente um pode aplacar a ira divina, que é Cristo. Então Jesus diz assim, quem ouve a mim, quem ouve a vocês, ouve a mim. E quem rejeita a vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. E eu, ouvindo essas palavras de Jesus, eu me lembro daquele caso de quando Samuel julgava Israel. O último juiz de Israel. E a nação de Israel, eles olham para o lado, olham para o outro, veem os vizinhos. Pensam, por que todo mundo tem um rei e a gente não tem um rei? É melhor ter um rei do que um profeta. E Samuel vai triste conversar com Deus. Eles estão querendo um rei agora, não querem mais. Deus, calma, Samuel. Eles não estão te rejeitando. Eles estão me rejeitando. Porque se eu governo o povo por meio de você, por meio da sua instrumentalidade, e eles estão rejeitando isso, é porque eles estão me rejeitando. E é isso que acontece. Todos que não nos recebem quando estamos na missão de pregar o Evangelho com fidelidade, com santidade, eles estão rejeitando o próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês têm noção da sublimidade dessa verdade? Sabe o que é que significa? Que nós somos embaixadores de Cristo. O verdadeiro cristão, ele é um representante do Cordeiro de Deus nesse mundo.
deve apontar para algumas verdades para nós. Não só a nossa responsabilidade de fidelidade máxima ao servir ao Senhor em toda e qualquer circunstância, de servir em santidade, em fidelidade, mas aponta também para o grande pecado daqueles que não recebem quando pregamos a cruz de Cristo. Quando pregamos o Evangelho de Deus, de que o justo viverá pela fé. Como nós devemos agir então? Como deve ser a nossa disposição, além do fato de servir, mas ao sermos expostos a essas verdades tão sublimes? E que nós devemos orar incessantemente para que o Senhor da Seara amoleça o coração desses homens. Para que quando a gente pregue, eles ouçam com os ouvidos, entendam, creiam e finalmente sejam curados. Porque sem conversão, sem arrependimento, ninguém entrará nos céus. Ninguém. Em terceiro lugar, nós temos o júbilo permanente. Então aqueles discípulos foram, peregrinaram naquelas aldeias enquanto Jesus estava seguindo e eles voltaram. Não temos como saber o tempo, não temos como saber quantos dias, talvez semanas eles ficaram nessa jornada, isso não é revelado para nós. Mas eles voltaram e voltaram com uma disposição muito interessante. Versículo 17 diz assim: Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. E é de se entender essa alegria. Seres poderosos, malignos, se submetendo a nós, pequenos, com uma ordem pelo nome de Cristo. Isso é glorioso. Isso continua acontecendo até hoje. Então Jesus lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Então eles voltaram extremamente alegres por cumprir a missão que Jesus havia dado. É incrível pensar nisso. É incrível. Porque a disposição era de alegria. Só quando a gente lembra como é que eles foram sem luxo, sem conforto, confiando tão somente na provisão de Deus, no cuidado de Deus. Eles foram enviados como cordeiros para o meio de lobos, para ser rejeitado por muitos, para estar na casa dos outros como, de algum modo, um peso, totalmente impotente, sem controle nenhum da situação. Mas o relato é que depois de tudo, de servirem ao Senhor com fidelidade, eles voltaram felizes. E eu não tenho dúvida nenhuma de que servir ao Senhor, seja qual for a situação, é a única forma de uma pessoa ser verdadeiramente feliz. Porque a gente foi feito justamente para esse fim, com esse propósito. E nisso nós somos completos. Mesmo que nos falte tudo, pelo menos aparentemente aos nossos olhos nos falte tudo. Se estivermos com o Senhor, seremos felizes. Na verdade, na real, se faltar tudo e formos completos com o Senhor, não está faltando nada. Não falta nada. E eles ficaram maravilhados porque os demônios se submetiam a eles, porque fizeram grandes coisas pelo nome de Cristo. Saibam disso, meus irmãos. Com Cristo, mesmo em minoria, a gente é maioria. Com Cristo, mesmo nós sendo os mais fracos, nós estamos do lado do grande valente, do mais forte. Com Cristo, somos sempre vencedores. Aí Jesus diz: olha, eu via Satanás caindo, despencando do céu. Jesus não está falando da queda do diabo, tá, irmãos? Alguém quer pegar esse texto para tentar falar sobre a expulsão do diabo do céu? Está errado, não é sobre isso. Jesus estava mostrando para aqueles homens como o poder do diabo, o seu papel mais maligno de enganar, de cegar as nações, estava em declínio com o envio do Evangelho perpassando as portas de Israel.
mostrando que aquele poder de cegar, de enganar as nações estava sendo retirado dele. O seu reino de trevas estava sofrendo um golpe. E na cruz, o Senhor estava prestes a esmagar a cabeça da serpente. E é evidente que eu não posso separar o versículo 18 e 19 para interpretar. O Senhor Jesus está dizendo para a gente sair pisando em escorpião, literal, em cobra. Ele não está dizendo que os discípulos são invulneráveis aos animais peçonhentos, mas que eles teriam autoridade pelo nome de Cristo para expulsar demônios. E aquelas criaturas mais malignas e perversas não poderiam lhe causar mal nenhum. Com Cristo somos guardados e protegidos, porque muito maior é o que está em nós. Em outras palavras, em outras passagens bíblicas, nós podemos ver o diabo personificado em serpente. Em Apocalipse vemos demônios sendo apresentados como escorpiões, com a cauda venenosa. E é isso que o Senhor está dizendo. Eles não podem causar dano ao povo de Deus. E afinal não é assim que acontece com quem está debaixo de uma opressão demoníaca? Como se estivesse sob efeito da peçonha, do veneno desses animais terríveis. Bem, tudo isso é uma grande verdade. Toda essa alegria deles pode ser atestada por nós se de fato servirmos ao Senhor com alegria, com fidelidade, com santidade. Que grande alegria há, meus irmãos, saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está com os seus discípulos em toda e qualquer situação. Claramente não somos nós que temos o poder. Não somos nós que estamos no controle de tudo. Somos apenas como cordeiros indefesos, andando e pregando para lobos vorazes. Mas Ele está conosco e permanecerá conosco até a consumação dos séculos. E nele nós somos mais que vencedores. Contudo, a alegria permanente, a alegria que será para sempre, não está na submissão dos demônios. Outra coisa, a gente pode se alegrar nisso. Jesus também não está dizendo não se alegrem, se alegrem. Mas a verdadeira alegria está em outra fonte muito maior. O primeiro lugar, aquilo que deve ocupar a parte central do nosso coração. Existe uma verdade mais sublime e mais incrível do que expulsar qualquer demônio. Uma vez que até ímpios tiveram a oportunidade de expulsar demônios. Tiveram. Você não lembra não? Quando os falsos profetas, alguns chegam no céu, chegam diante do juízo de Deus e dizem: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Eles não estão mentindo, não. Jesus não diz: não, mentira. Não. Jesus diz: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Alguns podem até experimentar riquezas pontuais dessa terra, do reino de Deus, ainda nessa terra, sem contudo entrar na glória eterna. Existe uma alegria mais sublime. Existe uma alegria permanente, eterna, incrível. E é nessa que o nosso coração deve repousar. É nessa segurança que podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro de noite e dormir em paz. Versículo 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Amém. É simplesmente surpreendente essa passagem, porque ela nos mostra de forma muito simples onde está a nossa alegria. E ao mesmo tempo que todo mundo diz amém, porque é lindo, é incrível, pode ser muito confrontadora, se isso for uma verdade apenas teórica do seu coração. Se no nosso dia a dia a gente declarar que a minha felicidade está no céu, mas o meu dia inteiro eu esqueço do Senhor para satisfazer o desejo pontual do meu coração hoje. Que não seja só apenas uma coisa que lemos e achamos incrível, porque simplesmente é surpreendente, é maravilhoso. Essa é a graça maravilhosa do nosso Senhor. A salvação gratuita, da qual você não pode comprar, mas Ele te dá por amor. Acho que nós vivamos e que essa de fato seja a fonte constante de alegria em nossos corações. A primeira coisa em que nós pensamos:
e a última em que nós pensamos. E aquela que permanece em nossa mente durante todo o dia. Porque o Senhor morreu por mim. Ele pagou a minha dívida eterna. Ele me salvou. Nisso consiste a certeza perfeita do crente. E é que a nossa salvação está segura com o Senhor. Não há palavras para descrever o tamanho dessa bênção, dessa glória. Essa verdade, que esse texto está recheado de ensinos para nós. Primeiro, todo cristão tem uma missão primordial, urgente e direta. Logo, faça, vamos, seja uma testemunha de Cristo, pregando em tempo e fora de tempo, na sua vida, no dia comum, no nosso culto ordinário, que é quando saímos daqui das portas. Há uma urgência na mensagem da cruz. E é somente quando os mortos ouvirem essa mensagem e crerem, é que eles viverão. Para fazer isso, meus irmãos, a disposição do nosso coração, ela não pode estar nas coisas deste mundo. A nossa preocupação, ela não pode ser quanto ao que haveremos de comer ou de como vamos nos vestir. Porque o Senhor é provedor dessas coisas. Eu não estou dizendo aqui para que você seja irresponsável, tá? Nem é isso que o mestre ensina. Mas é o que ocupa de fato o primeiro lugar em nossos corações. Não sejamos como os tessalonicenses, né? Jesus está perto de voltar, então vou parar de trabalhar, vou ficar só aqui, orando e esperando. Aí Paulo escreve, diz que quem não quer trabalhar, que também não coma. Nós temos uma missão clara. Custe o que custar, devemos cumpri-la. Somos embaixadores de Cristo, representantes do Senhor neste mundo. Você foi chamado para ser sal e luz. Você foi chamado para ser o sal preservador e que dá um sabor a esse mundo caído e luz para esse mundo de trevas. Devemos pregar e viver para a glória de Deus, meus irmãos, todos os dias. Você não precisa ir longe para isso. Você não precisa se candidatar para ir para a África fazer isso. Aqui mesmo, em nossa cidade, existem pessoas que nunca ouviram o verdadeiro evangelho. E por fim, tão urgente e importante, o que alegra o seu coração? Qual a fonte de satisfação da sua vida? Se ela não for, o meu nome está registrado no céu, de graça, pelo Cordeiro de Deus, essa alegria é podre. A nossa alegria deve estar naquele único que pode nos salvar. É fazendo a sua obra que nós somos completos. E se você ainda não experimentou isso, eu digo para você, há vaga neste ministério hoje. O dono da seara, ele te chama para servir. O dono convida, vem. Ele pergunta, quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? E que a nossa resposta seja a do nosso irmão Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com alegria pela sua graça perfeita que Ele nos dá.